Vamos lá. É sobre resiliência, força e equilíbrio. Eu vou ler para vocês uma das histórias mais impressionantes que eu já conheci em toda a minha vida. Presta atenção que vale a pena. Um acontecimento interessante pode ser feito uma análise junto ao Santuário de Ise, ao sul de Kyoto, no Japão. Foi construído cerca de 500 anos atrás, em um de dois campos adjacentes. A cada 20 anos, mais ou menos, ele é demolido e reconstruído no terreno vizinho. Em 1973, foi reerguido pela 60ª vez. Durante o século XIX, o conflito entre imperadores rivais interrompeu temporariamente a prática e também durante a pandemia, mas o povo do Santuário de Sé continua a fazer essa demolição e reconstrução de tempos em tempos. Então, o que é que isso transmite para a gente? Qual é o sentido de uma comunidade fazer isso, né? É para que os jovens e os anciões possam trabalhar juntos em alguma coisa que faz sentido para a comunidade. E é muito interessante a gente pensar como isso na cultura japonesa é impressionante, né? Porque eles fazem isso há séculos, né? E eles nunca pararam, né? Certo? Por conta dessas guerras e ali no caso na pandemia, né? Mas procure na internet, vocês vão ver algum documentário que fala um pouco sobre isso, né? O Santuário de Sé. E por que é que eles fazem isso, né? Cada geração, eles dizem aqui, o autor diz, quem me conhece aqui, acompanha meu canal, sabe que eu gosto muito desse livro aqui, Flow. É um livro que eu realmente sempre comento e recomendo, é um livro que colaborou muito para eu perceber um pouco dessas questões do controle mental, de como é que a nossa forma de pensar interfere e impacta profundamente na nossa vida. E aí o autor aqui desse livro, Flow, que tem um nome impronunciável, eu já tento pronunciar, mas não consigo, eu vou chamá-lo carinhosamente de Mihaly, ele fala, né? Mao Tse Tung acreditava que cada geração precisava de sua própria revolução para que seus membros permanecessem ativamente envolvidos com o sistema político que governava sua vida. O sentido de comunidade dessa cultura que se formava em torno da destruição e reconstrução do santuário de tempos em tempos permitia que esses jogos interlúdicos ditassem a rotina, a cultura, a colaboração e as sequências de vida, como nascer, crescer, casar, ter filhos, viver em comunidade e morrer. Quando uma cultura é bem-sucedida no desenvolvimento de um conjunto de metas e regras tão convincentes e tão bem ajustadas às habilidades da população, que seus membros são capazes de experimentar o flow com incomum frequência e intensidade, a analogia entre jogos e cultura fica mais próxima. O mesmo, ele continua nesse capítulo falando, né? O mesmo acontece ali com os cidadãos atenienses e romanos, né? Que tinham as lutas, a construção da cidade, a discussão das leis. E, enfim, um aspecto interessante é que esse ato de construir e reconstruir o santuário permite que todo mundo também encontre as suas próprias forças. E esse episódio de hoje é exatamente sobre força, sobre resiliência, sobre a capacidade de enfrentar os desafios da vida e permanecer altivo, permanecer otimista e continuar, seguir em frente, superar e conseguir, a rigor, no final das contas, sobreviver apesar de tudo, né? E hoje eu vi uma notícia muito interessante na internet aqui que eu aproveito e compartilho com vocês. Essa notícia falava que um juiz ele estava julgando uma causa, né, em que um funcionário se sentiu constrangido pela empresa de alguma forma por ter sido cobrado das metas e de pronto colocou a empresa na justiça, né? O juiz não viu mérito na causa e colocou no despacho, né, que essa geração é uma geração que quer ser tratada como bebês mimados. Eu tenho falado muito sobre isso aqui do ponto de vista de educação, eu acompanho bastante essa questão nas escolas onde eu atuo e eu vejo que sim, as crianças chegam, né? Muitos filhos únicos chegam muitas vezes sem nenhum instrumental de convivência em sociedade, né? E se desestabilizam com muita facilidade, não tem muita dificuldade de se reorganizar emocionalmente, internamente, né? E são muito frágeis com tudo, né? São muito
melindrosos até. Não sei se essa palavra é muito usada aqui em São Paulo, mas lá em Pernambuco é uma palavra que a gente usa bastante, muito melindroso. Melindroso é aquela coisa que você não pode tocar, que já ofendeu, que a pessoa já sentiu, né, etc. Então, se falta também um pouco de força, de caráter para lidar com as eventualidades, as dificuldades, os problemas da vida, né, sabendo que o mundo não está a seu serviço, né, que o mundo não está a seu dispor, que pode ser que o seu pai e sua mãe trata você como um bebezinho mimado, mas o mundo não, porque o mundo tem, enfim, né, milhares, bilhões de pessoas, né, e situações agem de forma diferente em cima das pessoas. Então, é muito importante que essa geração agora, ela comece a olhar um pouco mais para isso, né, para a resiliência, para a força, para a resistência, mas também para o equilíbrio. Não estou dizendo aqui que a pessoa tem que aguentar tudo, muito pelo contrário, tá? Mas assim, a gente tem que ter consciência de cada coisa. Qual é o nosso limite, mas também qual é o limite do outro, né? Eu fiz um vídeo também aqui no canal, tá aqui, basta você procurar um pouquinho, né? Comentando um estudo, uma pesquisa que foi lançada uns anos atrás, falando, né, que os pais tinham um percentual X lá bem alto, tipo 80 e tantos por cento, 70 e tantos por cento dos pais tinha medo que seus filhos sofressem bullying. Mas a pesquisa não pergunta para os pais, né? Você tem medo que seu filho faça bullying em alguém? Né? Quer dizer, a gente sempre olha, né, tem essa tendência de olhar para os nossos filhos como se eles fossem um cristalzinho, um alecrim dourado, né? E a gente esquece, né, que o sujeito humano tem o seu lado bom e mal, a sua luz e sombra, as suas coisas boas e as suas coisas ruins, positivas e negativas, como aliás tudo, né? Não dá para você pensar que seu filho é só uma pessoa maravilhosa, uma criança perfeita, né? Você tem que pensar também, né? E achei curioso o fato dessa pesquisa não ter se detido nesse detalhe, né? Não só ter medo de que meu filho sofra bullying, mas será que meu filho é um bom colega? Será que ele faz bullying com alguém? Será que ele trata as pessoas com respeito que deveria? Será que ele trata bem quando é bem tratado? Como que é essa relação, né? Então, esse episódio do livro Flow, que eu li agora há pouco, ele me impressionou bastante, né? Como é que uma cultura é capaz de fazer isso, né? Ela provê a situação em que as pessoas se testam, testam seus limites, testam até onde podem chegar, inclusive a força física também, tá? Que não é o caso aqui, não estamos discutindo força física, mas não só a força mental, mas também a força física, a resistência, o cuidado, a colaboração, o trabalho em grupo, a vida em comunidade, os interesses coletivos acima dos interesses individuais, que é um problema sério, porque o brasileiro não sabe o que é isso, ele não pensa na coletividade. Enfim, é um exemplo, uma história que me marcou bastante e que eu achei muito bacana, né, da gente refletir um pouco sobre ela, né? O que é que nós construímos como sociedade? Hoje em dia, praticamente nada. Cada um mora nas suas casas, chega e vai embora e muitas vezes deixa o lixo na porta do vizinho porque acha que aquilo é ok, entendeu? Tantas mortes por causa de vaga de estacionamento, o trânsito violento como a gente vive hoje, quer dizer, é um desaprender dessa habilidade de viver socialmente, né? E eu trago esse exemplo lá do Santuário de Issé, no Japão, para a gente refletir um pouco, né? O que fazemos em comunidade? Como desenvolvemos as habilidades, né? E as capacidades relacionadas à resiliência, à força, ao caráter, à sobrevivência de modo geral, mas também há um equilíbrio diante disso, né? É, a gente também não está aqui para ser oprimido, isso é óbvio, né? Não é nenhum pensamento neoliberal da minha parte, mas eu quero dizer assim, temos uma vida em comum, temos uma vida em sociedade, precisamos pensar um pouco nisso. Como é que essa vida em sociedade se desenrola? E essa geração atual, gente, tem centenas de estudos, tá? Se quiser me pedir, eu mando aqui alguns, porque são tantos que eu nem ousaria dizer que mando todos, mas eu mandaria alguns dos principais estudos que mostram que essa geração é uma geração fraca, frágil demais, muito melindrosa, só quer ser servida, explora pais e avós, né? Outro dia também tem um vídeo meu que eu fiz que teve bastante visualização ali, né, aqui no canal, que eu falava um pouco, né, como são os pais da geração millennial, né, e como é que como são os pais da geração Z para cá, na verdade, né, millennial ainda não, mas é, que eles acham que são o centro do universo, eles realmente acham mesmo que são o centro de tudo, que tudo está a serviço deles e ao dispor deles, e eles acham que eles devem
determinar como é que cada coisa funciona, como é que a escola funciona, como é que o tribunal funciona, como é que o supermercado funciona. Tudo na cabeça deles, eles são o centro do universo, né? E é uma geração muito difícil de lidar, porque é uma geração que não quer ser contrariada, eles não querem ser contrariados. Eles não conseguem lidar, eles não conseguem dialogar, eles não conseguem processar e assimilar a discordância, a divergência. E isso é muito ruim socialmente falando, né? E é claro que a gente vive na hora que a gente acorda, na hora que a gente vai dormir, a gente precisa ter força, precisa ter equilíbrio, precisa ter capacidade de superação, precisa lidar com eventos desafiadores da nossa vida, precisa ter força mental para não se deixar levar, não sucumbir a todas essas coisas, né? Precisa ter também a capacidade de dar limite para não deixar que essas opressões se sobreponham a nossas experiências e perspectivas de vida, né? E tudo isso exige, né, força, resiliência, caráter, e também uma inteligência emocional para lidar com tudo isso, né? A inteligência emocional, gente, não é assim você aceitar tudo e ficar, ai, gratidão, gratidão, namastê para tudo, não. Isso não é inteligência emocional, isso é a pessoa tá abobada, né? Inteligência emocional quer dizer que você consegue manejar as situações buscando sempre a melhor forma de agir para hoje e para amanhã, para hoje e para o futuro, né? Respeitando as outras pessoas, respeitando as normas sociais o máximo possível, né? Respeitando o outro sujeito que está do seu lado, né? A inteligência emocional não é você nunca brigar. Eu, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito combativa, né? Então eu sou uma pessoa que eu costumo levantar pontos críticos, dialogar, questionar. Eu sou uma pessoa essencialmente questionadora e combativa, né? Um dia uma pessoa perguntou para mim assim: você acha que você tem inteligência emocional? Eu disse, claro que eu tenho. Eu nunca me envolvi numa briga de trânsito, nunca fui parar numa delegacia com problema com ninguém, nunca me envolvi em nenhum evento, nenhum episódio de agressão, nem verbal, nem física, nem de nenhuma forma. Nunca fui vitimada por alguma situação em que eu poderia ter manejado melhor as circunstâncias e ter tido mais resultado. Agora, claro, erros e acertos todo mundo tem, né? Então, agora não tem inteligência, é o contrário disso, não tem inteligência emocional, coitado, é o contrário disso. É a pessoa que vive se metendo em enrascada, vive fazendo coisas que depois se arrepende, né? Se mete em confusões, em briga, em disputa, em agressões, né? Daqui a pouco está na delegacia lá, procurando advogado para tirar a pessoa, né? Porque deixou as emoções subirem, né? A temperatura das emoções subir demais, né? Não, eu sou uma pessoa que eu sou questionadora, eu sou crítica, mas eu tento manejar as coisas sempre pensando o que é melhor para mim, o que é que eu ganho com isso, o que é melhor para mim no futuro, amanhã ou depois, né? E, sobretudo, tento sempre não deixar as coisas passarem do limite, né? Na maioria dos casos, né? Perfeita eu não sou, perfeito ninguém é, né? Mas essa habilidade realmente de você ter... Lá em Pernambuco a gente usa uma expressão assim, a gente diz que a pessoa tem estofo. Estofo é quando a pessoa ela tem essa capacidade de receber as adversidades da vida, acomodar e devolver de uma forma que ela saia o melhor possível, que ela saia ilesa, possivelmente. Né? Então, o ter estofo é essa resiliência, né? É o que a gente chama de resiliência aqui nesse vídeo, é o que a gente chama de resistência, né? De capacidade de não se deixar abater permanentemente por uma situação que você pode manejar, que está nas suas mãos. Mas eu também falo da questão do equilíbrio, que é também você não se matar por coisas que estão fora do seu controle. Então, percebe que aqui a gente discute uma coisa muito interessante, né? Porque quando a gente fala dessa força, dessa capacidade, dessa inteligência e dessa resiliência na formação do caráter, a gente percebe que essa geração tem muito ainda a aprender. E é urgente que ela aprenda, porque muitos aspectos da vida estão ficando difíceis. Você já conhecia essa história do Santuário de Sé? Comenta aqui para mim o que é que você achou. Gostaria muito de saber.